Cauane, antes da quarentena acabar, eu tava explicando pra ele sobre o capítulo 5, que era de conjuntos. Sabe conjuntos? Contém, não contém. Uma escola tem 1000 alunos, 100 preferem vôlei, 200 preferem basquete, outros preferem papapá. Ninguém prestou atenção na minha aula. Ninguém, tipo assim, você não tava cagando pra minha aula. Lá atrás, pai. Aí eu fiquei bolado, ele pistolei e falei assim, ô gente, olha lá. Aí sabe o que eles falaram comigo? Professor, essa matéria é muito fácil. Essa matéria é muito fácil, quando chegar em uma matéria difícil a gente presta atenção. Eu pensei que era zoeira, não era? Os meninos estavam loucos, mas tipo assim, hã? Aí tipo assim, aí um virou pra mim e falou assim, professor, não perde seu tempo explicando esse capítulo aí não, vamos ver alguma coisa aí, o Ash dá batendo na porta, porque aí não tinha essa quarentena ainda. Então, essa aula de conjuntos numéricos também, eu acho que vai ser uma aula que eles vão cagar, mas eu sei, eles são bons em alguns pontos, em algumas partes da matemática eles são bons, mas eu só queria que vocês confirmassem esse vídeo comigo. Sabe o que eu queria que eles confirmassem comigo, Chu? Que olha aqui pra mim, que o conjunto dos números reais, ele é a união entre os números racionais e irracionais. Você concorda comigo? Você que falou que é fácil? Tu concorda? Que isso é uma verdade? Que isso é. Porque olha só aqui pra mim. O primeiro conjunto que eu tenho aqui, o primeiro conjunto que a gente aprende lá no 6º ano, é o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 7 menos 4. Até que você vira pra tua professora e fala assim, ó. Professora, quanto que é 7 menos 10? Aí ela fala, não tem como fazer essa conta em números naturais. Mas, depois você vai aprender os números inteiros. Aí você vai conseguir fazer essa conta, não foi assim que ela te falou? Aí quando você aprende os números inteiros, que ele é dado pela letra Z, aí você começa a fazer 7 menos 10, 20 menos 100, multiplicar, menos com menos é mais com mais é mais com menos é menos, né? Você começa a fazer umas contas que você já compreende valores negativos. Aí você pergunta pra sua professora, professora, aí ela fala, oi, eu quero dividir, professora, 10 por 3, quanto que é 10 dividido por 3? Aí ela fala, meu filho, não dá pra fazer essa conta em números inteiros. Mas depois você descobre que você consegue fazer essa conta no conjunto dos racionais. Estou mentindo? Estou mentindo ou não? Não. Pô, professora, tem uns números que eu não consigo escrever em forma de fração. Pi, 0,47568, 800. Aí esses números, nossa senhora, e depois a gente aprende que esses são os números irracionais. E a soma desses dois conjuntos são os números reais. Matéria dada? Não, né? Por quê? Aqui eu quero falar sobre isso. Vou até colocar meu quezinho aqui, ó. Porque números naturais inteiros eu realmente dispenso apresentações. Por terceiro ano, vocês sabem o que é isso. A gente já trabalhou sobre isso no ano passado. Mas aqui, Cauane, você sabe conceituar o que são números racionais? Todo número, vê se você concorda comigo. Todo número escrito na forma A sobre B, tal que B seja diferente de zero. Correto? Eu já vou logo pros macetes também, porque qual que é um personagem muito importante aqui em números em números reais, em números racionais, Chu? Vê se você reconhece.
Como que nós escrevemos, por exemplo, 0,4444? Simplesmente um 4 sobre 9. Eu sei que tá todo mundo concordando comigo. É verdade. Aí, os mais leigos vão me falar assim, por quê? Não quero perder o meu tempo fazendo essa conta, porque tem muita questão do Enem nesse módulo e eu quero resolver ainda nesse vídeo. Olha o 3.1, como que ele te fala perfeitamente como é que é. Ele não te fala... Ah, aqui, ó. Não... Ele já te fala do 1, por exemplo, ele te fala da 13333, em que ele te fala assim, olha, seja x esse número, 1,33333, aí a gente vai lá e multiplica ele por 10. Aí 10x, a vírgula vai passar pra lá, ele vai ser 13,3333333. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 10x menos x. Por quê? Fazendo 10x menos x, eu quero que vocês reparem que a gente vai eliminar a parte decimal desse cara. Olha só, 10 menos x vai ser igual a 13,333, que é o 10x, menos 1,3333. Aí eu vou ter que 9x vai ser 12. E x vai ser igual a 12 sobre 9, 4/3. É assim que a gente vai montar essa dízima. Aqui a gente fez a mesma coisa. Olha aqui, Cal. Olha aqui pra mim, Chu. Aqui a gente fez a mesma coisa. Eu peguei que x era 0,4. Esse tracinho aqui significa que ele está se multiplicando. Então eu vou pegar que 10x vai ser 4,4. Aí eu vou fazer 10x menos x vai ser igual a 4 menos 4. 4. Esse tracinho significa justamente essa repetição infinita. Sobre 0,4. Correto? 10x menos x é 9x. E olha só, o que eu fiz aqui foi tirar a parte decimal. Porque 4,4 menos 0,4, eu estou simplesmente tirando esse cara daqui. Não é? E vai ser 4. Então isso daqui vai ser 4 sobre 9. Ah, Pedro, então... Tá pegando aqui, Chu? 0,7777 é 7 sobre 9? E 0,22222 é 2 sobre 9? Não tá pegando? Tá bom. Não vou escrever não. Então 0,77777 é 7 sobre 9? É. 66666 é 6 sobre 9? É. E por que 13, aqui ó, 13, e por que 1,333333 não é 3 e é 12 por 9? Boa pergunta. Por quê? Por causa... Olha na parte algébrica. Olha na parte algébrica como ele se desenrola. Quando eu multiplico por 10, eu não tenho um 0,4 aqui. Eu passo a ter um 1,4, que desse cara daqui seria 1. Correto? Então, se esse cara aqui for 1, esse cara vai ser um cara menor do que esse. Se esse cara for 3, esse cara vai ser 3 menor do que esse. Por exemplo, se aqui fosse 1,4, aqui seria 3 sobre 9. Correto, Chu? Se aqui fosse 2... Não, falei errado, olha só o que eu falei errado. Se aqui fosse 1,444, aqui seria 2 por 9. Eu ia diminuir 1. E por aí vai. Macetes, mas é muito legal que você saiba fazer isso daqui, em todos. Multiplicar por 10, às vezes você vai multiplicar por 100, mas não é tão importante assim. Eu diria que vai ser importante pra caramba caso você fosse fazer tipo uma EPICAR, um colégio naval. Do terceiro ano, quem vai fazer esse vestibular do militar que eu sei é só Vitinho, Vitor Hugo. Vitor Hugo vai fazer. Quanto aos irracionais, são números que não pode ser escrito dessa forma. Eu não consigo escrever um número racional, um número irracional em fração, Cauane. Eu tenho só 2 tipos de números racionais, Cauane. São os números infinitos que não tem um padrão de repetição.
E as raízes não exatas. Raiz de 8, raiz de 7. Raiz de 9 é irracional? Não, eu consigo abstrair ela. Raiz de 10. Correto? Essas são raízes não exatas, então elas vão ser números racionais. Aí, o que nós... Matéria dada, vamos falar isso. O que nós teríamos que saber sobre os números racionais, os números reais? A somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir. E o Enem, Kalani, o Enem, o número de questões que o Enem cobra, que a única coisa que você precisa fazer são só as 4 operações básicas, é absurdo. Que foi? Ia cair? Que susto. É absurdo. É absurdo demais. Aí eu vou te perguntar, quantos minutos de vídeo? 11. Olha só. Eu vou fazer aqui, primeiro, a questão 2 da UERJ. É o UERJ sim. Ela vai cobrar aqui pra gente... Ela vai cobrar da gente um conhecimento da gente de retas numéricas. Olha só o que ela faz, Kawane. Eu tenho um segmento XY na reta numérica adiante e ele está dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos A, B... Vou escrever aqui. Eu tenho os pontos X e Y, que ele é um segmento da reta numérica, ela não fala o tamanho exato dessa reta numérica, ela só fala que esse cara daqui é X e esse cara é Y. Aí ela me fala que eles estão subdivididos em pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Aí eu vou ter que falar que esse Y é o I e eu vou colocar o meu Y aqui. Correto? Admita que X e Y representem, respectivamente, os números 1,6 e 3 meios. Chu. 1,6 é 0,2, correto? E 3 meios, 0,2 não, perdão. 0,3. E 3 meios é 1,5, correto? Então a gente, numa reta numérica, onde que o 0 é aqui, eu tenho o x mais ou menos aqui, o meu 1 tá aqui, o meu 2 tá aqui e o meu y tá aqui. Correto? Basicamente isso. Mas não é isso que a questão quer, só desencargo de consciência. Aí ela tá me perguntando, Chu, qual letra, qual número é o ponto D? Olha aqui pra mim, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ela tá me perguntando qual que é o ponto D. É uma questão fácil, entre aspas, que é uma questão difícil, ela não tô falando que é uma questão fácil, porque, por exemplo, assim, Chu, eu tenho esse ponto X e eu tenho esse ponto Y. Aí eu falo pra você que o meu ponto Y é o 10 e o meu ponto Y é o 15. Aí eu falo pra vocês, aí elas são divididas A, B, C, D. Aí eu te pergunto, dado o ponto X igual a 10 e dado o ponto Y igual a 15, que número representa o número B? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, representa 12. É basicamente isso que eu quero saber. Mas eu não sei necessariamente qual é o tamanho de cada um. Eu não sei muito bem quando é que é. Então, a UERJ vai pegar a gente nesse ponto. Vou resolver aqui passo a passo. De caneta... caneta o quê, Chu? Caneta preta mesmo? Oi? Abóbora? Chu, olha só. XA, que é esse segmento daqui, vai ser igual a AB, reticências. Vou colocar assim, igual, reticências, igual de novo, e Y. Esse lado é igual a esse, que 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 é igual a esse. Tá bom? Chamei esse cara, não vou chamar esse cara de X para não confundir, ele vai ter um valor. Eu vou chamar esse cara aqui de U. Correto? Aí, o que eu tenho também? Eu tenho que Y
ele vai ser igual a x mais quanto? Porque tu pensa bem aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, eu chamo esse cara de U, de U, de U. Não chama nem de U, não. Eu chamo esse cara daqui de Z, de Z, de Z e de Z e de Z também, correto? Aí eu falaria pra você que Y seria igual a X mais 1, 2, 3, 4, 5, Z, né? Aí eu falaria pra você, vai ser 10 mais 5Z, aí eu chegaria na conclusão que seria 15. Aí eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 segmentos iguais. Concorda comigo? Então eu tenho que Y vai ser igual a X mais 10U. E eu sei o valor de X e eu sei o valor de Y. Correto? Y é igual a 3 meios. X é igual a 1 sexto. Mais 10 U's. Correto? 10 U's vão ser igual a 3 meios menos 1 sexto. Falei grego pra você? Falei ou não falei? Já vou pegar o resultado direto aqui, mas aqui o que eu faria é o MMC de 6 e 2. MMC de 6 e 2 é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O resultado disso daqui seria 8 sextos. O resultado dessa conta daqui. Correto? Olha aqui pra mim então. U seria 8 sextos. Vê se você concorda comigo aqui, olha. Vezes 1 sobre 10. Concordou? Não? Uhum. Porque eu pego 8 sextos dividido por 10. Aí eu vou repetir o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo. Vai ser basicamente isso. Então eu vou ter que o meu U, ele vai ser 8 sobre 60. E eu vou simplificar isso daqui por 8 mesmo. Vai ser 1 sobre 15. Tem no gabarito 1 sobre 15? Tem. Não, minto. Não. Fiz erradinho. Aqui é 2 sobre 15. Vou fazer por 4. Aí eu olho aqui. Tem no gabarito aqui 2 sobre 15? Não, por quê? Porque esse cara daqui é o tamanho disso daqui. E a questão ela quer saber que número representa esse cara daqui. Quanto que vale D, Cauane, algebricamente? Y não equivale X mais 10U? Então D equivale o quê? X mais quantos U's? 1, 2, 3, 4. Make sense? Make sense ou não make sense? Então D vai ser igual a 1 sexto mais... E eu sei agora quanto que é U, olha só. Olha só pra mim, que eu sei quanto que é U agora. 4U vai ser 4 sobre 15. Minto, vão ser 8 sobre 15. Correto? O que que é, ó? 4U vão ser 4, que multiplica 2 sobre 15. Vai ser 8 sobre 15. Correto? 8 sobre 15. Não quero perder meu tempo, vai tirar o MMC disso daqui, MMC de 15 e 6 é 30, vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Eu vejo 30. Quando eu divido pelo de baixo, eu multiplico pelo de cima, tá 5. Quando eu divido pelo de baixo, eu multiplico pelo por cima, dá 16. Vai dar 21 sobre 30. E quando eu divido isso aqui, vai dar 7 sobre 10. Simplificando isso aqui por 3. Então é o valor que vale esse ponto. Chu! Interpretação, ela ficou pesada pra caramba. Me fala uma... Agora você me fala uma operação, além das 4 básicas que nós aprendemos lá no Fundamental 1, que eu fiz nessa questão, que fuja dessas 4 operações. Não tem, né? Se eu mostro essa questão
pra minha primazinha, pra minha prima que tá lá na quarta série, ela resolve? Resolve? Não resolve? Com dificuldade, mas resolve. Quantos minutos de vídeo? 20 e 30. Oi? 20 e 30. 20 e 30? Fazer outro. Vou fazer a 8. Enem. André, Carlos e Fábio estudam em uma escola e desejam saber quem mora mais perto da escola. André mora a 5/20 de 1 quilômetro da escola. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro. Já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro da escola. A ordenação dos estudantes, de acordo com a ordem decrescente das distâncias de suas casas à escola, é... Essa questão é do Enem. O Enem falou assim, pega essa questão, toma, leva a sua. Concorda comigo? Quer ler a questão? Você? Quer ler a questão? Essa questão é muito fácil. Qual que é? A 8. Olha só o que ela me fala. Eu tenho... Cadê os meus... Quem são os meus meninos? Olha só pra mim. Eu tenho o André. André, Carlos e Fábio. Eu tenho o André. Eu tenho o Carlos. E eu tenho o Fábio. Chu, a questão me fala que o André mora a 5/20 quilômetros. A 5/20 de 1 quilômetro. O que é 5/20 de 1 quilômetro? É eu pegar 5 quilômetros e dividir por 20. Concorda comigo? Ou então, lembra quando lá na escolinha a professora falava assim, ó? A professorinha falava assim com vocês, ó. 5/20 de uma determinada quantidade. 5/20 de uma determinada quantidade. Aí tu dividir pelos baixos, multiplicar pelo cima. Isso é a mesma coisa de... Isso daqui, ó. 5 quilômetros por 20. Correto? E 5 sobre 20 é 1/4. E 1/4 de 1 quilômetro é 250 metros. É a distância de André para Fábio. Chu, o outro aí pra mim. Fábio, Carlos. 6/4 e o Fábio... Não, 6/4 é o Fábio. 4/6. Já vou fazer direto então aqui, ó. 6 quilômetros por 4. 6 quilômetros é 6.000 sobre 4. 6.000 sobre 4. Ainda eu consigo dividir aqui, ó. Colocar um 3 sobre 2. 3 quilômetros sobre 2. 3 quilômetros sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. É 1,5 km. Ele já mora mais longinho. Correto? Aqui é 4 km por 6. Eu consigo simplificar aqui. 2/3, 2 km dividido por 3. É uma continha bem complicadinha. Vai dar uma dízima. O que a questão está me perguntando? Metros. O que a questão está me perguntando? O que a questão está me perguntando? Tu tá com a apostila. Ah, tá. Gol! A tetra! A distância? A ordenação dos estudantes em ordem decrescente. Quem mora mais longe? Carlos. No meio, Fábio. Mais perto, André. Carlos, Fábio, André. Carlos, Fábio, André. Carlos, Fábio, André. Carlos, Fábio, André. Letra D. De Deus. O Enem não falou assim, toma, é sua, né? Ou não? Opinião clara. Não? Cara, eu vou te mostrar como que eu fiz essa questão aqui, ó. Eu vou até fazer ela de novo, ela tá de lápis. Eu vou fazer ela com lápis de cor. Vou ler e vou te falar como que eu cheguei à resposta dela. Porque essas, por mais que sejam fáceis, a gente ainda tem que resolver. Porque apesar de ser fácil, elas não são tão na cara assim. É a 5, a contextualizada, tem a contextualizada 9. Ela me fala o seguinte, é Enem também.
A tabela a seguir apresenta parte de um resultado de um espermograma. Exames que analisam as condições físicas e composição do sêmen humano. Aí ela tem essa tabela que ela fala as características, qual que é o padrão e como que estava o sêmen do meu cidadão nessas respectivas datas que estão na horizontal. Aí fala sobre o volume, tempo de liquefação, BH, o tanto de espermatozoide por ml, o leucócito, essas merda que você vai aprender lá em biologia. Mas a questão é que na primeira coluna, deixa eu reposicionar aqui para mostrar a apostila para vocês. Nessa focou. Na primeira coluna, ela me mostra o padrão e aqui ela vai me mostrar como que tá o cara do meu cidadão. Tá vendo esses tracinhos que eu fiz aqui, ó? Por quê? Porque a questão, ela me pergunta assim: para analisar o exame, deve-se comparar os resultados obtidos em diferentes datas com o valor padrão de cada característica avaliada. O paciente obteve um resultado dentro dos padrões dos exames realizados no dia. Olha como que eu fiz, Chu. Eu fiz assim, ó. Quando o cara não respeitava, quando um cara tava no padrão, eu riscava um ponto, ó. Segure pra mim, Chu. Quer ver, ó? Olha só. O padrão do volume é de 2 a 5 ml, correto? Então, olha só. No dia, nessa data aqui, ele tava no padrão. Aí eu vim aqui em cima aqui, ó, e marquei um tracinho pra ele, ponto pra ele, correto? Aqui ele também tava, ponto pra ele. Aqui ele tava, ponto pra ele. E aqui ele não tava, então ele não tem ponto pra ele. Aqui ele tava, ponto pra ele. O tempo de liquefação, a média é 60. Aqui ele tava, aqui ele tava, aqui ele tava também, ponto pra ele. E aqui ele não tava, não é ponto pra ele. E eu fui fazendo isso até chegar ao final. No fim, quem tinha menos ponto ganhava, correto? Porque o paciente obteve um resultado dentro dos padrões no exame realizado no dia. Aí você vai fazer essa jogadinha aí, você vai ver que é no dia 23/8/2011. Essa questão, assim, ela é mais interpretação, só pra você ir fazendo bonitinho, e você vai chegar a essa resposta. Você não fez nem conta nessa questão, Cauane, você só comparou ali. Lembra aquela coisinha que a professora fazia assim pra você, Cauane? Olha, complete os tracinhos, lembra? Uhum. Aí você falava assim, 4 é o quê? É mena, 10 e 6. É meia. Essa questão é isso. É isso que a questão ela tá te cobrando esse conhecimento aqui. É por isso que eu te falo assim, é impressionante como que o Enem vai te cobrar coisas básicas escondidos em caixas trancadas. Correto? Chu, quantos minutos de vídeo? 28. 28, eu encerro por aqui. Olha a 10, eu já fiz a 10 com vocês. Olhem também a 15, são questões de Enem que, assim, são fáceis. Todas as questões do Enem desse módulo são fáceis, mas você vai precisar ter uma interpretação muito boa. Beijos, abraços. Tô doido que a quarentena acaba. Beijos.